Já aconteceu com você de na segunda-feira você começar cheio de gás, dizendo assim, esta semana agora vai, agora eu vou pra academia, eu vou comer saudável e eu vou ser mais produtivo? E chega na quarta-feira tudo já voltou ao normal? Se isso já aconteceu com você, então fica aqui comigo, porque é disso que a gente vai falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais este conteúdo do canal O Cara dos Hábitos. E permita-me me apresentar, meu nome é Carlos Henrique, mas você pode me chamar também de O Cara dos Hábitos. Por quê? Porque toda semana eu estou aqui produzindo conteúdo para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar sua vida, transformar ideias em resultados concretos. Estou te ajudando a dominar a sua vida, beleza? E eu vou contar uma coisa para você. O tema do vídeo de hoje é extremamente importante, porque eu já caí nesta armadilha que eu comentei com você mais vezes do que eu posso contar. Eu fiz isso durante muito tempo, principalmente nessa questão de academia, de atividade física. Por quê? Porque eu não entendia, eu não sabia como funcionava, não tinha alguém para me explicar como tem no vídeo de hoje, mas você vai sair daqui sabendo tudinho, tá bom? Então, no episódio de hoje a gente vai falar de um tema crucial. Por que é que muitas vezes as nossas melhores intenções não se traduzem em ações concretas? Você pode ver, pelo menos eu tinha um monte de ideias mirabolantes e que eu não conseguia colocar em prática de forma consistente. Então, na verdade, o tema é a falha entre o que a gente quer e a falha, assim, a diferença entre o que a gente quer e o que a gente aplica, entendeu? O mundo está cheio de boas ideias, porque nós, enquanto seres humanos, de uma forma em geral, tá bom? Nós somos excelentes planejadores e péssimos realizadores. É mais ou menos assim que funciona. E o que você vai ver no vídeo de hoje? Você vai ver o seguinte, o que é isso, tá? O que é esta diferença ou discrepância entre o que você quer e o que você faz? Muito bem. Segundo, você vai ver quais são os benefícios de você entender este conceito, você entender, você reconhecer isso e você se proteger dele. Né? Quais são os benefícios disso? Terceiro, eu vou responder a eventuais objeções que você tenha. Quarto, eu vou te mostrar o jeito errado de aplicar essa ideia e como tem um jeito errado no passo 5.5. Eu vou te apresentar um passo a passo do jeito certo e no final eu vou fazer um resumão para você sair do vídeo com conteúdo fresquinho. E assim, todo vídeo meu tem um passo a passo. Por quê? Porque o que importa, lembra, é o que você aplica. Não importa as suas intenções, o seu plano importa, mas não é importante. O que importa é o que você faz, o que importa é o que você aplica, tá bom? Então no final do vídeo tem um passo a passo, tá? E em alguns momentos eu vou compartilhar minha tela com você para fins didáticos, beleza? Tamo junto? Então vamos embora. Então vamos lá. Vamos já cair no conteúdo. Gente, antes de eu entrar, deixa eu só fazer uma observação. Se eu não estou gripado, eu vou pegar a gripe, então a minha voz está meio esquisita. Mas estamos aqui fazendo o melhor que podemos, beleza? Então vamos embora. Então, o que é o tema de hoje? O que é esta falha entre intenção e ação? A falha entre intenção e ação é uma discrepância comum que acontece quando a gente conscientemente quer fazer alguma coisa e o que é isso? Conscientemente quer fazer alguma coisa. São os nossos planos. Fundamentalmente, são os nossos planos e os nossos objetivos. Então, tem uma discrepância entre os nossos planos e o nosso objetivo e o que realmente nós fazemos no dia a dia. E você pode reparar que na sua vida, muitas vezes, isso acontece, entendeu? Exemplo para você. Você fala assim, puxa, eu quero comer saudável. Eu quero, beleza. Mas aí você pede um fast food. Você entra no iFood e pede um fast food. Por que que isso acontece? Entendeu? Então, nós vamos falar disso hoje. Já estamos falando disso hoje. E, primeiro, você precisa entender que isso acontece. Muito bem. Segundo, você precisa entender que isso não é preguiça, tá? E não é falha de caráter sua. No seguinte sentido, a pessoa não tem força de vontade suficiente. Não, isso acontece porque boa parte do nosso comportamento é um comportamento habitual. O que significa isso? O que é um comportamento habitual? Nada mais é do que um comportamento
que você faz sem pensar. É basicamente isso. E muitas vezes, o que acontece? Esta falha entre o que você quer fazer e o que você realmente faz, muitas vezes essa falha acontece porque os nossos mecanismos de controle do nosso comportamento, eles são ineficientes no longo prazo. Então, vou desgourmetizar isso para você. Isso acontece porque muitas vezes nós confiamos na nossa força de vontade. Muito bem. Só que o conceito da força de vontade, ele é um recurso de curto prazo. Ele não é uma estratégia de longo prazo. Beleza? E olha só, você acompanhando o conteúdo deste canal aqui, você vai ter tudo o que você precisa, todo o conteúdo, porque o que eu faço aqui? Eu adoro estudar esse tema. Então o que eu faço? Eu estudo o tema e venho compartilhar com você, beleza? É basicamente isso. Muito bem. Por que é importante você entender este assunto? Por que é importante você estar aqui vendo esse vídeo? Primeiro, porque esta falha, essa discrepância entre o que você quer fazer e o que realmente faz, a primeira coisa que ela faz, ela te impede de alcançar os teus objetivos. Ponto. É a primeira coisa que te impede. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você alguma vez falhou em algum propósito que você fez na sua vida, se você alguma vez falhou, tá bom? A falha foi aqui. Entre o que você queria fazer, mas o que você realmente fez. Beleza? Muito bem. Segundo motivo pelo qual é importante. Porque enquanto você não resolve esse problema vai te gerar frustração, autocrítica e assim vai te dar aquela sensação de você estar preso num ciclo de promessa não cumprida. Quantas promessas você fez para você mesmo que você não cumpriu? Então, eu tenho algumas promessas não cumpridas. Por quê? Por que eu tenho, né? Eu me autodenomino cara dos hábitos. Vamos colocar da seguinte forma. Eu sou o cara que estuda hábitos e venho compartilhar com você. Só isso, tá bom? Mas uma das vantagens de você estar aqui e você aprender isso comigo, caso você não saiba, é que toda vez que eu falar para você, cuidado, ali tem um buraco, você pode ter completa, total e absoluta certeza. Eu caí no buraco. Eu caí. Então, fique tranquilo, porque o conteúdo que eu compartilho com você não é acadêmico. Eu vivi isso aqui, tá bom? Terceiro motivo de você compreender isso é que do momento em que você compreender isso, esta discrepância, esta falha, esta diferença, é o primeiro passo para você elaborar estratégias mais eficazes de mudança. Carlos, por que isso é importante? Porque olha só, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, não importa. Qualquer coisa. Se você ganha, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você ganha em termos de dinheiro, se você ganha X e você quer ganhar 2X, isso passa por mudança de comportamento. Se você quer melhorar seus relacionamentos, isso passa por mudança de comportamento. Se você quer melhorar a sua saúde, isso passa por mudança de comportamento. Então, resumindo, você precisa disso aqui para tudo, tá bom? Muito bem. Qual é a diferença? E aqui é importante a gente estabelecer uma diferença para que que assim que é muito simples, mas a grande maioria das pessoas não sabe, tá? Qual a diferença entre força de vontade e hábito? Muito bem. A força de vontade é um esforço mental consciente para você controlar os teus impulsos e os teus desejos, ou você controlar um impulso e você tomar uma decisão. Então, lembra, força de vontade é um esforço consciente. Muito bem. O que é um hábito? Hábito é todo comportamento realizado com pouco ou nenhum pensamento consciente. Então, resumindo, a força de vontade é exatamente o contrário do hábito. Na força de vontade, você tem um controle consciente. No hábito, não é mais consciente, você executa no piloto automático. Beleza? Então vamos aqui para minha tela que eu vou compartilhar isso com você para fins didáticos, tá bom? Então deixa eu ver aqui.
Então vamos lá. Qual que é o tema do vídeo de hoje? Deixa eu botar aqui. Simples. O tema o tema do vídeo é a diferença que existe entre nós querermos fazer alguma coisa e nós realmente fazermos. É isso. É simples assim. É a diferença. Então, o tema do vídeo de hoje é a diferença entre você querer comer saudável e você realmente comer saudável. É a diferença entre você querer ser mais produtivo e você realmente ser mais produtivo. Essa é a diferença. Entendeu? Por que que isso é importante? Porque se você não entender esta diferença vai continuar impedindo você, principalmente, de alcançar os seus objetivos. Quais objetivos? Todos os objetivos. Esse aqui é o obstáculo número 1 que tem entre você e o seu objetivo. Isso vai te gerar frustração e você entender esta diferença é o primeiro passo, tá bom? Para você montar um plano que seja mais, vamos colocar, mais eficiente, tá bom? Beleza? Porque o que importa, na verdade, que nem eu falei para você, na verdade só importa o que você faz, só importa as suas ações, tá bom? Uma coisa é você tem um plano, você tem intenção, você tem metas, tem um monte de beleza, tá bom? Mas, no frigir dos ovos, no final do dia, só importa aquilo que você realmente fez, tá bom? E neste ponto, eu posso te dizer que nós temos dois tipos de intenções, né? De acordo com esse tema aqui, a gente só tem dois tipos de ação. A ação que está alinhada com as suas intenções, ponto. Ou seja, quando você consegue colocar em prática o que você planeja. Segundo, ações desalinhadas com as suas intenções. Quando você faz o oposto, ou você simplesmente não consegue colocar em prática. Desgourmetizando, ação alinhada, ela te leva para onde você quer ir. Ação desalinhada, ela não te leva para onde você quer ir. É simples assim. Tá bom? Beleza? Muito bem. Agora, do que nós vamos falar? Agora, nós vamos falar sobre quais são os benefícios de você entender essa ideia. Eu vou falar uma coisa para você. No momento em que você entende esta ideia, Carlos, qual ideia? Que existe uma diferença entre o que você quer fazer e o que você realmente faz, do momento em que você entende isso, tá? Na prática de verdade, e no momento em que você aplica estratégias para diminuir essa diferença, opa, aí vai ter um monte de benefício da sua vida, que é isso que a gente vai falar agora. Primeiro benefício que você vai ter uma maior probabilidade de alcançar os seus objetivos. É o primeiro benefício claro, entendeu? Então, do momento em que você entende, tá, uma coisa é eu querer fazer a dieta, eu quero de verdade, tá? Outra coisa é eu realmente fazer essa dieta, do momento em que eu entendo que tem uma diferença entre os dois, tá? E eu me preparo, eu me planejo para esta diferença, eu me planejo para reduzir esta diferença, digamos assim, tá? A minha probabilidade de alcançar o meu objetivo aumenta exponencialmente. Você fica muito mais próximo de onde você quer chegar, beleza? Muito bem. Segundo benefício, você vai ter uma redução na frustração e na autocrítica. Por quê? Porque você vai atingir. Então, do momento em que você entende como é que funciona esse negócio, você entende que não adianta você só depender da força de vontade, ou você se culpar falando, puta merda, eu não tenho força de vontade, eu não isso, eu não aquilo, tal. No momento em que você entende como isso funciona, você vai deixar de se culpar, porque você sabe que não é uma falha de caráter sua. Você sabe que você errou porque você não conhecia como o seu comportamento funcionava. Beleza? Muito bem. Terceiro benefício, que eu acho que é o maior,
dos benefícios. Você vai ter maior controle sobre a sua vida, porque, ó, proposta desse canal aqui, e quando você chegar nesse canal você vê, domine seus hábitos, domine sua vida. Muito bem. Por que isso? Porque a sua vida, sua que você está me vendo agora, a sua vida é uma coleção de hábitos. Do momento em que você domina os seus hábitos, você domina a sua vida. Certo, certo. Você pode ver que as pessoas que você acha do seu círculo, tá? Que elas têm uma vida descontrolada ou desregrada, você pode reparar. O problema está nos hábitos, ela não tem controle. Então, do momento em que você entende esta ideia e aplicar o que você vai ver aqui, você vai ter um maior controle sobre a sua vida. Muito bem. Quarto benefício, você vai reduzir a energia mental. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele automatiza comportamentos para quê? Para economizar energia. Deu um branco aqui. Para economizar energia. Sim, porque decidir dá trabalho. Então, do momento em que, para as coisas mais importantes, vamos colocar dessa forma, para as coisas mais importantes, você estabelece hábitos para ela, você não tem mais que decidir. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas no ano de 2023, um dos meus objetivos foi emagrecer. Muito bem. E eu fiz dieta, e numa parte da minha dieta, o que eu fiz? Eu automatizei um comportamento. Eu dei para o meu cérebro um comando muito simples. Que comando foi esse? Toda vez que eu for comer num restaurante, eu como a salada primeiro. Ponto. Então, eu comi em casa, eu comi a salada primeiro. Eu como no restaurante, eu como a salada primeiro. Ponto. Então, a minha fome, aquela coisa, eu mato na salada. Tá, Carlos, por que isso é relevante? Porque quando eu chegava em qualquer restaurante, em qualquer circunstância, eu nem olhava o cardápio. Primeiro eu pedi uma salada. Eu só olhava depois que eu comia. Eu só prestava atenção no resto depois que eu comia a salada. Então, eu tive uma energia, uma economia de energia mental. Eu não ficava pensando assim, ai meu Deus, o que eu vou comer aqui? Não, isso eu via depois. Mas primeiro eu comia salada. Tá bom? Beleza? E por fim, do momento em que você combinou os 4 passos anteriores, o quinto passo seria, ou o quinto benefício, vamos colocar assim. O quinto benefício seria um aumento de persistência, mas aí é que está. Do momento em que você deixou os passos anteriores mais fáceis, que você colocou os passos anteriores, ser persistente fica mais fácil. Entendeu? Então eu vou aqui para minha tela para compartilhar com você esta ideia maravilhosa. Então, dos benefícios de você aplicar esta ideia do vídeo de hoje. Então vamos lá. Aqui. Vou compartilhar aqui com você. Vamos lá. Primeiro benefício: maior probabilidade de você alcançar seus objetivos. Por todas as razões que nós já falamos acima. Segundo benefício, você vai ter uma redução no estresse e na autocrítica. Muito bem. Terceiro benefício. Terceiro benefício vai ser um maior controle sobre a sua vida. Quarto benefício. Quarto benefício é economia de energia mental. E por fim, aumento na sua persistência. Porque do momento em que você estabeleceu bons hábitos, ser persistente, aí fica fácil. Ser persistente fica fácil. Deixa eu voltar aqui para mim. Mas então, você chega para mim e fala, tá, Carlos, eu entendi.
A sua ideia, eu entendi a sua ideia, tá? É uma ideia bacana, o vídeo é legal, muito bem escrito, tal, mas tem um detalhe, eu já tentei de tudo e não funciona. Talvez eu simplesmente não consiga mudar. E eu falo para você, olha, eu discordo da sua ideia. E por que que eu discordo? Porque é muito provável, eu não te conheço, mas eu tenho quase certeza que a sua estratégia foi baseada em força de vontade. E, como eu comentei com você, a estratégia baseada com força de vontade, ela é ineficaz. É o que todo mundo tenta fazer, basear com força de vontade. Entendeu? E já emendando a segunda objeção, você pode me dizer, tá bom, Carlos, mas eu não tenho força de vontade suficiente para criar novos hábitos. E eu digo para você, você não precisa de força de vontade suficiente. Você precisa de uma estratégia correta, tá bom? E o seguinte, você na verdade, para você criar hábito, você precisa de bem pouca força de vontade. E acompanhando o conteúdo desse canal aqui, você vai aprender passo a passo como é que você faz isso da forma mais eficiente possível. Tá bom? Beleza? E você pode me dizer ainda, Carlos, mudar meus hábitos parece muito difícil e demorado. Eu falo para você, ó, leva um tempo. E uma coisa que a gente só entende com a maturidade. Vai levar um tempo. Para tudo você tem um tempo. E eu vi uma frase de uma mocinha que eu achei bem interessante, uma mocinha chamada Priscila Zelo. Eu vi esse exemplo que ela deu que eu achei bem legal e ela falou assim: olha, uma criança, em média, leva 9 meses para ficar pronta. Muito bem. Em condições normais. 9 meses. Tá. Se você juntar 9 mulheres, você não consegue fazer uma criança em um mês. Você continua precisando de 9 meses. Entendeu? Então, o que isso significa? Para algumas coisas vai levar um tempo, mas existem hábitos na sua vida que do momento em que você implementá-los na sua vida, vale muito a pena o tempo. Vale muito a pena o tempo. Por quê? Porque o benefício que esse hábito vai trazer na tua vida, ele é muito grande. Tá bom? Então, vamos aqui para minha tela que eu vou colocar aqui para você as objeções. E, normalmente, a primeira objeção é: Carlos, eu já tentei de tudo e não consigo mudar. Muito bem. Deixa eu botar entre aspas aqui. Ops, calma aí. Deixa eu botar aspas aqui. E como eu falei para você, boa parte das estratégias tradicionais, elas são baseadas em força de vontade. E força de vontade é ineficaz para você mudar seus hábitos. Muito bem. Segunda objeção. Carlos, eu não tenho força de vontade suficiente. É um outro mito. Por que você fala isso? Porque você acredita que você precisa de força de vontade. Entendeu? E eu digo para você não precisa. Ou, reformulando, a quantidade do que nós achamos que seja força de vontade é muito menor do que a gente realmente precisa. Beleza? E por último, última objeção pode ser o seguinte: você pode me dizer, Carlos, mudar meus hábitos. Ops. Hábitos é muito difícil. Difícil e muito demorado. E eu falo para você, olha, vai levar um tempo, mas com a estratégia correta, este tempo é muito menor do que você imagina, tá? E eu falo para você, vale muito a pena, dependendo do hábito que você implemente na sua vida, vale muito a pena. Você não vai estar desperdiçando o seu tempo, você vai estar investindo o seu tempo quando você se permite tempo, quando você se permite. Quando você se permite tempo para desenvolver bons hábitos, é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. É o melhor investimento que você pode fazer para a sua vida.
é você desenvolver bons hábitos. Presta atenção no teu círculo de amizade das pessoas que você eventualmente acha que você falhou, ou que a pessoa tem uma vida ruim, ou que a pessoa desperdiça o potencial dela, seja qual for o problema que essa pessoa tem, tá? Pode reparar o seguinte, esse problema tem a ver com os hábitos dela, tá bom? Se você, eles podem construir a sua vida ou podem destruir a sua vida, beleza? Muito bem. Agora vamos passar para o jeito errado de você aplicar essa ideia. Porque essa parte de formação de hábito, ela sempre tem um jeito errado. Então, qual é o jeito errado de você tentar alinhar as suas ações com as suas intenções? Né? Você, reformulando, qual o jeito errado de você alinhar aquilo que você quer fazer com aquilo que você realmente faz? Vamos falar disso agora. E a primeira forma do jeito errado é você depender exclusivamente da força de vontade e você confiar na motivação inicial. Esse é o primeiro erro. Eu já vou te explicar. Aí de repente você me fala assim, Carlos, por que isso é um erro? Eu falo para você pelo seguinte, olha só. A força de vontade, ela é um recurso que ela se esgota. Ela é um recurso limitado. Num dos livros que eu li, que eu não me lembro qual foi, eu não tenho certeza se foi O Poder do Hábito, mas tem um estudo que foi feito que é o seguinte. Foi feito nos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa com juízes americanos. Tá? E como era essa pesquisa? Repararam, da área criminal, repararam que a pedido de liberdade condicional que chegava na mesa do juiz pela manhã tinha muito mais probabilidade dele ser deferido do que um pedido de liberdade condicional que chegava na mesa do juiz à tarde. E aí você pode pensar, Carlos, mas por que isso? Porque olha que interessante. Quando o pedido de liberdade condicional chegava na mesa do juiz de manhã, como é que o juiz estava? O juiz estava normalmente, ele estava descansado e ele se debruçava sobre o processo e ele estudava. E o que é isso? Isso é esforço mental. Então, quando você precisa estudar alguma coisa, tal, você pode colocar essa parte do estudo como uma parte de força de vontade. Então, quando o juiz estudava o processo, ele gastava energia. Mas as petições que chegavam de manhã tinham maior probabilidade de ser deferida. Muito bem. Por quê? Porque o juiz estava bem, o juiz estava bem disposto. Só que quando a petição chegava na mesa do juiz no final da tarde, boa parte dos pedidos de liberdade condicional eram negados. Por que eram negados? Porque o juiz não estudava o processo. Ele já estava cansado, era o final do dia, ele já estava esgotado. Então, poxa, eu tenho que estudar isso aqui, mas eu estou cansado. O que eu faço? Eu nego. Qual que é a parte? Sabe aquela frase, o não é garantido? Era exatamente isso. Então, puta, eu olho o cara, não sei, criminoso, tá preso. Não, deixa preso mais um pouco, depois eu vejo isso. E por quê? Porque ele não estudava. Ele não estudava o processo. Entendeu? Porque ele já estava cansado. Então, a força de vontade que ele precisava para estudar o processo já estava se esgotando. Beleza? Primeiro erro. Depender exclusivamente de força de vontade e motivação inicial. Deixa eu só fazer um comentário da motivação inicial. Olha só. Tudo sempre começa com motivação inicial. Tudo sempre tem. Então, vou reformular. Tudo que é novo tem motivação inicial. Então, puxa, você mudou de trabalho, você está no trabalho novo, você começa cheio de gás. Relacionamento novo, você começa cheio de gás. Academia nova, nossa, um bebê novo, você começa cheio de gás. Aí passa 6 meses, aí o gás foi embora, aí ficou comum. E eu ainda vou fazer vídeo sobre isso porque tem a ver com dopamina, tá? Toda vez que você está motivadão, dopamina está no alto, por quê? Porque é novo. Tudo que é novo tem motivação inicial, tá bom? Só que se você depender dela, você está perdido. Por quê? Porque ela vai acabar, ela vai embora.
como sempre acaba com tudo, com relacionamento, com saúde, com trabalho, com casa, tudo passa. A motivação inicial, ela sempre passa. Beleza? Beleza. Segundo erro, focar apenas no resultado final. Então, você fala assim, tá, eu quero perder 10 quilos, muito bem. Só que, se eu só tiver focado nesta ideia, sem considerar o conjunto, isso é uma armadilha para mim. Por quê? Porque eu dependo de muito mais coisas além, tá? Do resultado final. Eu preciso construir um sistema, que é um tema para um outro vídeo. Mas o principal problema, na minha visão, tá? De você se concentrar só no resultado final, é que às vezes o resultado final demora. Ele demora. Ele vai levar um tempo. Entendeu? Então, segundo problema, focar apenas no resultado final. Terceiro problema, que para mim é o mais grave, é você ignorar o poder do ambiente. Olha só, eu vou fazer essa pergunta para você, porque é uma pergunta que eu já fiz várias vezes e eu tenho mais ou menos a mesma resposta. Se você já viajou de férias e ficou hospedado naqueles hotéis que tem aquele café da manhã maravilhoso, eu tenho uma pergunta para você. Você come no café da manhã do hotel que nem se come no café da manhã da sua casa? Muito provavelmente não. Por quê? Porque no café da manhã do hotel você tem de tudo. Você tem um monte de coisa boa, um monte de coisa que você não tem na sua casa. E tem uma coisa muito interessante. O contexto mudou. Isso é muito importante. Para as pessoas que eu perguntei, as pessoas falavam assim, Carlos, mas eu estou de férias. Pausa. O que significa isso? Eu estou de férias. Ela estava querendo me dizer, Carlos, eu dei um tempo, eu estou. Eu dei um tempo da minha vida normal, eu estou de férias. Outras me falavam, Carlos, eu vou comer porque já está pago. Eu já paguei isso aqui, eu não vou desperdiçar essa comida. Entendeu? Outra ideia, a pessoa fala assim, puxa, mas é uma vez por ano. Não, eu vou deixar, vou me permitir uma vez por ano. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer para você? Que quando você for estabelecer um hábito novo na sua vida, você precisa prestar atenção no ambiente. Porque o ambiente está rodeado de gatilho. Beleza? Muito bem. Forma errada número 4, que é o clássico, tentar mudar tudo de uma vez. Comentei com você. No ano de 2023, um dos meus objetivos foi emagrecer e eu fui numa nutricionista. E ela me deu uma lista de coisas para eu mudar. Eu pergunto o que eu mudei. Nada. Por que nada? Porque é muito difícil. Muito difícil. Quando eu consegui eliminar os meus 23 quilos? Quando eu fiz mudanças gradativas. Um pouquinho por dia, um pouquinho por vez. Tentar mudar tudo de uma vez. Tá? Receita para o desastre. Beleza? Pergunta como que eu sei disso. Que nem eu falei para você. Todas as armadilhas, todos os buracos, eu caí. Muito bem. Jeito errado número 5 é você se culpar pelas falhas que você tem. Porque às vezes a gente vê um deslize que a gente teve com uma recaída e tenta transformar e acaba transformando um no outro. E qual é o ponto? Deslize, você vai errar e tá tudo bem. Recaída é quando você volta para o hábito anterior. Então, às vezes, reformulando, então um tropeço não precisa virar um tombo. Não, pode continuar só num tropeço. Beleza? Então vamos lá. Vou aqui dividir com você e vou passar para você o jeito errado. Passo a passo, os principais passos do jeito errado. E no jeito errado, nós temos jeito errado número 1. Jeito errado número 1 é a gente confiar apenas na força de vontade e motivação inicial. Primeiro erro, muito bem. Segundo erro. No segundo erro, nós temos o seguinte: focar apenas no resultado final. Terceiro erro. O terceiro erro, let me see, ignorar
ignorar o ambiente e os gatilhos. Algo extremamente importante, o ambiente e os gatilhos. Erro clássico número 4. Tentar mudar tudo de uma vez. E por fim, erro clássico número 5 é se culpar, nos culparmos quando falharmos. Mas agora, deixa eu voltar aqui. A boa notícia é, da mesma forma que tem um jeito errado, nós temos também um jeito certo. E eu vou te passar agora um passo a passo. Carlos, passo a passo para quê? Passo a passo para você alinhar aquilo que você quer fazer com aquilo que você realmente faz. Passo a passo para você. Então anota aí. Passo a passo para você alinhar as suas intenções com as suas ações. Muito bem. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Passo número 1. Você escolher um comportamento, seja ele qual for, que você queira começar. Passo número 1. Você vai começar pequeno e você vai tornar o novo comportamento o mais fácil que você consiga. Pequeno e fácil. Então, vou dar um exemplo para você. Digamos que você queira colocar na sua vida o hábito da leitura. Você não vai começar, vou falar da quantidade, você não vai começar estipulando 30 minutos de leitura. Você não vai começar estipulando 15 minutos de leitura. Você não vai começar estipulando 5 minutos de leitura. Você começa estipulando, olha, eu vou ler uma página, eu vou ler um parágrafo. Por que isso? Porque lembra daquela analogia que eu falei para você, tá? Você não... Falei para você ou não falei? Não lembro. Vou falar de novo, então. Olha só, nós não plantamos árvores, nós plantamos sementes. Então, pensa que esse novo comportamento que você está começando é uma semente. Então, qual que é a menor unidade? Eu quero começar a ler. Então, a menor possível. Eu vou ler uma página. Uma página eu consigo. Uma página eu consigo quando eu estou bem, uma página eu consigo quando eu estou doente, uma página eu consigo quando eu estou cansado. Então, quando você começar, pensa no seu pior dia, no seguinte sentido. Qual é o dia mais difícil da semana para você? Para algumas pessoas é segunda-feira, para algumas pessoas é sexta-feira. Pensa, qual que é o dia que você tem mais tarefa, que você tem mais coisa para fazer e tal? Qual que é a mínima quantidade que você, ou melhor, nesse dia mais difícil? O que você aguenta fazer nesse dia mais difícil? De repente, nesse dia você não aguenta nem ler, você só aguenta segurar o livro. Então, ao invés de ler, você coloca a menor unidade como segurar o livro. Eu fiz isso, tá bom? Essa é a parte da quantidade. Agora, o que é a facilidade? A facilidade é o seguinte, vamos continuar nesse exemplo de leitura. Você decidiu que você vai ler uma página, tá bom. Tenha o livro perto de você. Mantenha, você vai redesenhar o seu ambiente, vai ajustar o seu ambiente para aquilo ficar fácil, para aquilo ter um lembrete fácil para você, tá bom? No caso do livro, deixa o livro visível para você. Não deixa ele guardado na estante, ou dentro da sua mala, ou dentro da sua bolsa. Não, deixa fácil, beleza? Muito bem. Passo número 2. Você vai criar gatilhos claros. Carlos, o que é um gatilho? Um gatilho é um lembrete. É só isso. Você vai deixar um lembrete claro. No exemplo da leitura, digamos que você queira ler no final do seu dia, né, antes de você dormir. Onde é que você vai deixar o livro? Do lado da sua cama. Ponto. Ou então você não quer ler na cama, você quer ler na sala da sua casa. Tá bom, você vai ajustar a sala da sua casa e vai deixar o livro. Onde é que você quer ler? No sofá. Então você deixa o livro ali aonde você quer ler. Para quê? Para você bater o olho e você lembrar. Sim, porque às vezes a gente não faz o que a gente esquece. Então, o que é o gatilho? O gatilho é um lembrete. Tá bom? Beleza? Ele precisa estar claro.
Agora, passo número 3. O que você vai fazer? Você vai focar na repetição e não na perfeição, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Exemplo da leitura. Você pegou o seu livro para você ler e você decidiu que você ia ler uma página. Tá bom, só que você está cansado. Hoje foi um dia difícil e tal. O que você vai fazer? Você vai sentar e você vai ler a sua página. Ah, Carlos, mas eu estava distraído, a leitura não foi boa. Não importa. Não importa. O que você está fazendo? Você está abrindo na sua cabeça, vamos colocar assim, o espaço mental para aquela atividade. Porque primeiro você faz, depois você melhora. Então, neste início, não importa. Olha só, no meu. Vou dar um outro exemplo. Eu vi uma entrevista de um autor americano chamado James Clear. Muito bem. E ele, nessa entrevista, estava falando, ele tem um blog, e ele estava comentando que um dos leitores dele emagreceu 45 quilos. Ele não falou em quanto tempo foi, tá? Mas como é que essa pessoa começou? Essa pessoa começou as 6 primeiras semanas. As 6 primeiras semanas. Essa pessoa foi todo dia para academia, foi para academia, e ela só ficava 5 minutos e ia embora. Então ela ia na academia, pegava qualquer exercício, fazia por 5 minutos e ia embora. As 6 primeiras semanas foram assim, porque o que ela estava fazendo? O que essa pessoa estava fazendo? Na cabeça dela, esta pessoa estava abrindo o espaço mental de colocar aquela atividade. Então, no seu caso, seja qual for a atividade que você queira começar, no início, você vai apenas fazer, tá bom? O teu objetivo é fazer, não importa se está bom ou se está ruim, não importa. No início, o que é importante para você? O que é importante para você é você fazer a atividade. E agora já vamos para o passo 4, porque o passo 4, do momento em que você fez a atividade, no passo 4 você vai se recompensar pela atividade, principalmente no início. Olha só, por que eu estou falando isso para você? Porque aqui tem um passo muito importante de como funciona o nosso cérebro, que é o seguinte: nós somos guiados por prazer e dor, tá bom? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas não é o seu intelecto que guia o seu comportamento. É aquilo que você associa a prazer e o que você associa a dor. O que é dor? Dor é desconforto. Muito bem, qualquer tipo de desconforto. Muito bem. Então, quanto mais prazer, o que é prazer? Sensação de bem-estar. Você associar ao comportamento, mais rápido esse comportamento fica enraizado em você. Então, você quer fortalecer um hábito, associe um comportamento que depois vai virar hábito, associe prazer a ele. Beleza? Tamo junto? Muito bem. Passo 5. O que você vai fazer? Você vai ser gentil com você mesmo. Por quê? Porque você vai errar e tá tudo bem. E já complementando o passo 5, você vai errar e você vai aprender. Ou você vai ter um deslize e você vai aprender com ele. Carlos, é tão óbvio aprender com os erros. Aí eu falo pra você tem certeza que é óbvio? Porque quantas vezes você já não viu e vê as pessoas cometendo exatamente os mesmos erros? As pessoas fazem isso. Sim, elas fazem. Entendeu? Mas você que está vendo esse vídeo agora, você não vai fazer. Então, você vai ser gentil com você mesmo e você vai aprender com os seus deslizes. Beleza? Então, vamos aqui para a minha tela, que eu vou compartilhar com você e vou escrever para você este passo a passo. Vamos embora. Então, ops, botei na tela errada aqui. Assim, jeito certo. Vou achar aqui passo 1. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que tá aqui. Tá. E o passo 1 é muito simples. Tô compartilhando, deixa eu ver. Tô. Passo 1, você vai começar. Comece pequeno e deixe o hábito o mais. Deixa eu botar.
mais fácil possível de ser realizado. Muito bem. Então lembra, ó, deixa fácil. Por favor, deixa fácil. Você está vendo este vídeo, você vai deixar fácil. No passo número 2, o que você vai fazer? Você vai deixar os gatilhos claros. Então, crie gatilhos no seu ambiente. Crie gatilhos e deixe-os claro, o mais claro possível. Vamos lá, escrevi errado. Passo número 3, olha só. Foque na repetição e não na perfeição. Ó, a repetição ela vem com o tempo. Tem um detalhe aqui na repetição. É repetição consistente e não na perfeição. Tá bom? Passo 4. Recompense-se. Recompense-se. Principalmente no início. Por que isso? Nós somos guiados por prazer e dor. Então, cada vez que você se recompensa por um comportamento que você tem, o que você está fazendo? Você está agregando prazer ao processo. Você está enraizando esse comportamento em você. Beleza? Muito bem. Passo 5. Cadê o passo 5 aqui? Calma aí. Passo 5. Deixa eu compartilhar. Não estou compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui. Seja gentil com você mesmo. Seja gentil com você mesmo. E aprenda com seus erros. Beleza? E com este passo a passo de 5 passos, você vai conseguir transformar, reformulando, com este passo a passo de 5 passos, você vai conseguir alinhar as suas intenções com as suas ações. Beleza? E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste conteúdo maravilhoso patrocinado por Carlos Henrique. Euzinho, o cara dos hábitos. E agora eu vou fazer um resumão para você de tudo que nós vimos aqui nessa live. Para quê? Para você sair com isso aqui amarradinho aqui na nossa cabeça, na tua cabeça. Beleza? Beleza. Qual foi o tema do vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje foi o quê? Foi a discrepância entre as nossas intenções e as nossas ações. O que é isso? Né? De uma forma muito, muito, muito simples. É a diferença que tem entre você querer fazer alguma coisa e você realmente fazer isso que você disse que quer fazer. Entendeu? Então, é basicamente isso. E isso acontece com quem? Com todo mundo. Você, muito provavelmente, já pegou seu pai, sua mãe, seus amigos, seu círculo de amizades, governos, empresas. Todo mundo padece deste problema, desta diferença, tá bom? Então é isso, é a diferença entre o que você quer fazer e o que você realmente faz. Muito bem, não tem a ver com necessariamente preguiça ou falta de caráter. Não, tem a ver, porque, na minha visão, tá? Tem a ver porque nós, muitas vezes, confiamos em mecanismos de controle que são ineficientes. O que é um mecanismo de controle ineficiente? Traduzindo, força de vontade. A gente confia na força de vontade e muitas vezes a gente depende, a gente se empolga, vamos colocar assim, com a motivação inicial. Tá bom? Beleza? Muito bem. Por que eu trouxe esse tema? Por que ele é importante? Primeira razão, essa é a principal falha que te impede de alcançar os teus objetivos de saúde, objetivos de carreira, de finanças, de bem-estar no geral. É o primeiro obstáculo. No 80, vamos botar 80-20. Né?
É o principal obstáculo. Eu vou falar para você, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu tenho absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza que isso já aconteceu com você. De você ter intenção de fazer alguma coisa e você efetivamente fazer essa coisa. Entendeu? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Outro benefício, por outro motivo pelo qual é importante, porque isso gera frustração, gera autocrítica e às vezes a gente fica com a sensação de estar preso num ciclo de promessa não cumprida. E vou te falar, ninguém precisa disso, tá bom? E mais um motivo pelo qual isso é importante. No momento em que você entende isso, tá? Este ciclo tal, esse é o primeiro passo para você adotar estratégia que seja eficaz na sua vida. Você entender essa diferença é o primeiro passo. Muito bem. Qual é a diferença entre força de vontade e hábito? Força de vontade é quando você usa esforço mental consciente para fazer alguma coisa. Hábito é todo comportamento feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Força de vontade, você pensa para fazer. Hábito, você faz no piloto automático. Beleza? Tá bom? Muito bem. Comentamos também sobre os tipos de ação que tem. Ação alinhada com as suas intenções. Ação desalinhada com as suas intenções. Neste primeiro tipo, ação alinhada com as suas intenções. Ele te leva para onde você quer. Ação desalinhada com as suas intenções te leva para a direção oposta. Tá bom? Beleza? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender essa ideia? Primeiro, maior probabilidade de alcançar seus objetivos. Segundo, redução na frustração e na autocrítica. Terceiro, maior controle da sua vida. Quarto, economia de energia mental. Quinto, que por consequência vai aumentar a sua persistência. Beleza? Mas você pode me dizer assim, Carlos, eu já tentei de tudo e nada funciona. Eu falo para você, olha, não é que nada funciona. Você está tentando do jeito errado. E se você acompanhar o conteúdo desse canal, você vai aprender aqui em todos os vídeos que eu faço, eu ponho um passo a passo. Você vai aprender o jeito certo. Segundo, você pode me dizer, Carlos, eu não tenho força de vontade suficiente para mudar. E eu digo para você, você está fazendo errado de novo. E está tudo bem. Por quê? Porque esse é um erro que todo mundo comete. É o principal erro que todo mundo comete. É depender de força de vontade. E por fim, você pode me dizer assim, Carlos, mudar meus hábitos me parece ser muito difícil, muito demorado. E eu falo para você o seguinte, olha só, leva tempo. Tudo leva um tempo, tá bom? Mas é o melhor tempo que você pode investir na sua vida é você desenvolver bons hábitos. E do momento em que você acompanha o conteúdo desse canal e você aprende a fazer certo, tá? Você vai ver a mudança na sua vida, tá bom? Muito bem. Jeito errado de você tentar alinhar ações com intenções com ações. Jeito errado. Primeiro, depender exclusivamente de força de vontade e motivação inicial. Isso é uma fria. Por quê? Porque ela vai passar. Tá bom? Segundo, focar apenas no resultado final e você ignorar que tem um processo. E detalhe, às vezes o resultado final demora para vir, né? Terceiro, olha só, ignorar o poder do ambiente e dos gatilhos. Cara, o ambiente é muito forte. Quarto, tentar mudar tudo de uma vez. Às vezes a gente tenta, e eu vou falar para você, sempre dá errado. E por fim, você se culpar quando você falhar, tá? Esses 5 pontos são receita para o desastre. Muito bem. Agora, passo a passo do jeito certo. Jeito certo para quê? Para você alinhar aquilo que você quer fazer com o que você realmente faz. Muito bem. Passo 1. Você vai começar pequeno e você vai deixar o hábito o mais fácil possível de ser realizado. Eu vou falar de novo, tá? Começa pequeno e deixa o hábito o mais fácil possível. Passo 2, você vai criar gatilhos claros, tá? Você vai deixar visível para você, você vai botar lembrete no celular, não importa, mas o teu gatilho tem que estar claro. Passo 3, você vai focar na repetição consistente e não na perfeição. Você vai se concentrar em fazer e com o tempo você vai melhorar, tá bom? Passo 4, você vai se recompensar.
principalmente no início. Beleza? E passo 5. Você vai ser gentil com você mesmo. E você vai aprender com seus erros. Beleza? E meus queridos e minhas queridas, chegamos ao final deste conteúdo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique, também conhecido como o Cara dos Hábitos. E ó, vou fazer um merchan aqui agora. Todo domingo, 17 horas, temos live dominante. O que é isso? Live para ajudar você a dominar seus hábitos e dominar sua vida. Todo domingo, 17 horas, saindo conteúdo novo, conteúdo denso, conteúdo de qualidade como esse aqui. Então, vou lhe dar 3 opções agora. Você pode curtir, comentar ou dar um joinha. Você pode curtir, dar um like ou dar um joinha. Você decide, tá bom? Comenta aqui embaixo comigo se você está tendo dificuldade com alguma coisa. Vamos estabelecer uma conversa, vamos trocar uma ideia. E por fim, se você não precisa desse conteúdo, o que eu duvido, mas se você por acaso não precisa de uma coisa, eu tenho total, completa e absoluta certeza. Você conhece alguém que precisa. Então, compartilha esse conteúdo. Vamos compartilhar conhecimento. Tá bom? Beleza? Olha só. Eu estou também no Instagram. Então, no Instagram todo dia tem corte, tem videozinho lá. E eu tô também no mesmo @, eu estou no TikTok. Beleza? E se você não é inscrito, inscreva-se agora. Onde você vai se inscrever? O Cara dos Hábitos aqui no canal do YouTube. Se você tá vendo sem se inscrever, inscreva-se agora, tá bom? Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. É um prazer estar aqui com você. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Abraço!